gente, tudo bom? Hoje a gente vai ter a nossa aula de bioética e biodireito, tá certo? Eu tô gravando de noite, por isso que a resolução não tá tão boa, tá? Num domingo à noite, então por favor apreciem o esforço que a professora de vocês está fazendo, tá bom? Bem, então hoje a gente vai tratar sobre bioética e biodireito, tá? E a gente precisa começar, e na verdade assim, não é só sobre bioética e biodireito, tá, pessoal? A gente também vai ver a inteligência artificial aplicada ao direito. Então, basicamente, essa é uma aula para a gente conversar um pouco sobre avanços tecnológicos e o que o direito tem a ver com isso, tá bom? Essa é a última aula de conteúdo do nosso curso de Desafio do Futuro, porque depois a gente vai só trabalhar orientação de projeto, né? E como vocês podem ver, tem um ventilador aqui, né, contemplando a gente, porque está um calor absurdo com essa chegada do verão. Então, vamos lá. Bioética e biodireito, qual seria a diferença desses dois termos, tá, gente? O biodireito, ele se relaciona muito mais aos aspectos jurídicos, tá? Dos temas relacionados com a bioética. Então, a bioética, ela vai nascer como um tema de estudo na década de 60 nos Estados Unidos, né? Como realmente um ramo onde médicos, filósofos, juristas vão se debruçar, né? Para formular ideias, formular aquilo que seria considerado ético ou não. Só que essa discussão, ela já nasce desde 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e quando se descobre os experimentos que os nazistas faziam com os prisioneiros nos campos de concentração, né? Então, assim, muitos dos avanços tecnológicos que a gente tem, eles vão ser oriundos dessa época, né, da década de 40, em função da Segunda Guerra Mundial, porque muitas indústrias farmacêuticas, elas eram alemãs, por exemplo, a Bayer, que é uma empresa que trabalha, enfim, que tem remédios, vários remédios que a gente consome. Até hoje, ela é uma empresa que ela está ativa e que se beneficiou largamente desses experimentos que foram conduzidos sem nenhum tipo de ética, né? Então, esse ramo, né, do estudo, seja nas humanidades, seja dentro das faculdades de medicina, ele vai se consolidar em 1960, primeiramente nos Estados Unidos, antes de ser uma discussão que vai ser levada a cabo para outros países, tá? Academicamente falando, tá? E aí, o que vai motivar, portanto, essa discussão? Bem, além, né, dos prisioneiros de guerra da Segunda Guerra Mundial, se tinha muito forte, já há muito tempo, né, antes da década de 60, a relação abusiva entre médicos e pacientes. Os médicos, como detentores desse saber científico, muitas vezes não respeitavam as vontades do paciente, né, e acabavam utilizando o paciente como cobaia ou então como objeto de estudo, sem o consentimento, né, desses pacientes. O maior exemplo disso, talvez, sejam as células HeLa, que se escreve HeLa. Qual é a história dessas células? Inclusive tem um livro super bacana sobre isso, chamado A Vida Secreta de Henrietta Lacks. Essas células, elas foram retiradas de uma mulher norte-americana negra, chamada Henrietta, né? Por isso o nome das células são as iniciais do seu nome. E ela tinha um câncer de colo de útero muito agressivo, assim, um tipo muito raro, e ela teve essas células do corpo dela coletadas sem o consentimento dela. Ela foi fazer um exame de rotina, né, para ver como é que estava a evolução desse tumor num hospital nos Estados Unidos. E aí, portanto, quando ela faz essa biópsia, ninguém avisa para ela que aquele material que está sendo coletado, uma parte está indo para um cientista, né, um médico que está estudando o desenvolvimento de células cancerígenas. Para vocês terem noção,
essas células, elas são as células dessa mulher. Até hoje elas estão se reproduzindo. Mais de 50 anos depois ainda existe assim, tipo, um estoque dessas células. Por quê? O médico que utilizou essas células, ele fez as anotações, ele guardou essas células. E aí a Henrietta, ela fez radioterapia, né? E ela infelizmente veio a óbito. Ela não conseguiu se curar porque o câncer era muito agressivo. E ela voltou para esse mesmo hospital, ainda tentaram fazer uma cirurgia, mas não conseguiram salvá-la. Então, na hora que foram fazer a necrópsia para ver como é que o corpo dela estava por dentro, quando eles abriram, e eu não sei se vocês já viram como que faz uma necrópsia, mas é uma incisão em formato de Y, né? Então, o corpo dela foi aberto em formato de Y. Foi cerrado aqui essa parte do peito e foi aberto com bisturi o estômago, né? Até a região do ventre. E ela já estava completamente tomada por um tumor, né? Chegou na fase da metástase, de tamanho de bola de golfe, assim, eram vários tumores. Então, os médicos não pediram consentimento da família, simplesmente pegaram, né, esse tecido, esse material biológico, genético, e entregaram mais amostras para esse médico, né? Duas observações sobre isso. A Henrietta, ela era uma mulher negra nos Estados Unidos, numa época onde existiam leis de segregação racial. Então, no livro que fala sobre isso, é um livro muito bacana, e também tem um filme que foi produzido pela HBO. Quem tem HBO Go pode conferir. Disse que um dos motivos pelos quais nunca foi pedido consentimento é pelo fato dela ser negra, né? Assim, o racismo institucional, que já estava muito entranhado nos Estados Unidos desde aquela época, muitos médicos se achavam no direito de fazer essas coisas com pacientes que eram negros, né? Então, assim, aquela questão de cidadão de segunda classe, sabe? Por ser uma pessoa negra, eu não preciso pedir autorização, eu não preciso respeitar a vontade dessa pessoa. E a outra coisa interessante que tem com relação a essas células é que elas foram utilizadas em tantas pesquisas e, assim, tudo sem autorização da família da Henrietta. Para vocês terem noção, a vacina contra o pólio, ela só existe por causa dessas células. Por quê? Porque a vacina foi um dos testes, né? Foi utilizar a vacina contra a poliomielite nessas células. E assim, a polio era uma doença que matava muito no século passado. Tanto que as crianças que sofriam de poliomielite, elas tinham que ficar em pulmões artificiais, assim, até o tempo que elas aguentassem. Que o pulmão artificial naquela época era o que hoje é o respirador pra gente, né? Então era uma máquina que a pessoa ficava só com a cabeça de fora, o resto do corpo ficava inserido. E aí era como se fosse um êmbolo de uma seringa. Você retirava a pressão para expandir o pulmão e depois colocava a pressão. Então, a pessoa que não conseguia respirar, ela tinha esse aparato mecânico, né? Muitas crianças eram colocadas nesses respiradores, nesses pulmões artificiais por causa da polio, e muitas vinham a óbito. Era uma das maiores taxas de mortalidade infantil no século passado, e foi erradicado em parte por causa dessas células, porque elas foram fundamentais para conseguir avançar nos testes para essa vacina, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque percebam, a gente tem um avanço científico absurdo, quantas vidas não foram salvas por causa das células dessa mulher, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tremenda falta de respeito com essa pessoa e com a família dessa pessoa, que nunca foi consultada, nunca, né? Eles só foram descobrir anos depois que as células da Henrietta estavam sendo utilizadas para pesquisas científicas. Você, inclusive, pode conseguir, através de sites, pedir uma amostra dessas células, porque elas estão, até hoje, se reproduzindo, né? Os primeiros testes espaciais para mandar pessoas em missões tripuladas ao espaço utilizaram essas células para estudar o comportamento do corpo humano no espaço. Então, assim, é incrível o que a ciência pode fazer,
mas ao mesmo tempo é muito cruel saber que essa pessoa nunca foi consultada, que nunca pensaram em ouvi-la, né? E muito provavelmente por ser uma mulher negra. Então, esse é o debate que a bioética vai travar, né? E esse é o debate que a gente precisa compreender, porque muitos avanços tecnológicos vão